marcar V para verdadeiro e F para falso, de acordo com os textos. Então, você tem aí, as crianças e os adolescentes não podem ter uma religião nem participar de cultos. Coloque aí, falso ou verdadeiro. Todas as crianças têm direito de participar da vida familiar? As crianças não podem andar por lugares públicos? Toda criança deve ter liberdade para brincar, praticar esportes e se divertir? As crianças e os adolescentes têm o direito de expressar-se e de dar sua opinião? Certo? Então, aí você vai estar só colocando V ou F. 5. A lei apresentada está organizada em artigos numerados. Começa com o artigo 1º, depois aparece o artigo 2º e em seguida o artigo 15. O que aconteceu com os artigos que não apareceram no texto? Então, aqui é só para você estar pensando, né? O que aconteceu? Os artigos foram suprimidos, eles existem, mas não aparecem no texto, porque senão ficaria muito extenso, certo? Então, eles pegaram alguns somente, tá bom? Então, é isso que aconteceu. Virando a página, a gente tem o 6º aqui, novamente está pedindo aqui, ó. Releia o artigo 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Segundo a lei, apenas os pais ou os responsáveis devem zelar pelas crianças e pelos adolescentes, porque converse com seus professores, com seu professor sobre e colegas sobre o assunto. Não, né? É importante que os alunos, que vocês alunos, vocês crianças, percebam que zelar pela integridade, ou seja, cuidar da criança, de vocês, é dever de todos da sociedade e não apenas dos pais e dos responsáveis também, tá bom? Agora, ainda continuando falando sobre o Estatuto da Criança aqui, o ECA, a gente vai ver gênero de substantivo. Nossa, Pro, o que é isso? Peraí, vou explicar. Então, vamos ler aqui, ó. O ECA afirma que toda criança tem o direito de escolha. Sobre esse assunto, leia o trecho do HQ, né, da turma da Mônica ao lado. Então, aqui você vai ver, novamente, alguns trechinhos, né, da historinha. E na tirinha, o Franjinha questiona o Cascão sobre o que ele deseja ser no futuro. E ele responde que quer ser jogador de futebol. A Magali aproveita e diz que quer ser médica. E a Mônica diz que quer ser dentista. Então, temos os quadrinhos aqui, que eles estão dizendo qual é a profissão que eles querem seguir. As profissões jogador de futebol, dentista e médico são substantivos que identificam os seres, né? Os substantivos se flexionam para indicar o gênero, isto é, variam para indicar o masculino e o feminino. Exemplo, o médico é masculino, a médica é feminino, certo? Então, eu vou pedir para vocês estarem destacando aí com o marca-texto de vocês aqui. Aqui, ó, os substantivos se flexionam para indicar o gênero, isto é, variam para indicar o masculino e o feminino. Os substantivos masculinos podem ser acompanhados dos artigos o, os, uns. Então, aqui eu tenho o homem, os meninos, um cachorro, uns brinquedos. Então, no masculino, eu posso estar, a palavra no masculino pode estar acompanhada por esses artigos. Então, novamente, destaque aí, os substantivos masculinos podem ser acompanhados dos artigos o, os, e uns. Na página 13, lá em cima, nós vamos falar sobre os substantivos femininos que podem ser acompanhados dos artigos a, as, uma e umas. Exemplos aqui, a mulher, as meninas, uma cadeira, umas frutas,
certo? Então, destaque lá em cima, os substantivos femininos podem ser acompanhados dos artigos a, as, uma e umas, ok? Abaixo nós temos um mão na massa. Então, no número 1, você vai associar cada palavra masculina à sua correspondente feminina. Então, exemplos, você tem a palavra irmão. Então, deste lado, numa coluna, você vai achar qual é o feminino da palavra irmão, que é irmã. E você vai estar ligando, usando a sua régua e cores diferentes. Então, você tem as palavras de um lado, masculinas, irmão, leão, galo, rei, pai, cavalo, herói e campeão. E do outro lado, herói, égua, rainha, galinha, irmã, leoa, campeã e mãe. Então, você vai fazer a associação aí. No número 2, você vai identificar os substantivos a seguir se são masculinos ou femininos. E acrescentar o "o" ou o "a" antes de cada um deles. Então, você vai colocar aí, casa. Eu falo a casa ou o casa. E daí, você vai estar escrevendo aí corretamente. Colocando se eu coloco o ou o a antes das palavras. Virando a página, nós vamos para a página 14, onde nós vamos falar sobre números dos substantivos, né? Ou seja, o número das palavras. Leia agora um pequeno trecho de uma entrevista com Mariana Couri. Acho que é isso, gente. Ela é uma cientista social e trabalha em um projeto que busca incluir a participação infantil na criação das políticas públicas. Seu objetivo é ouvir o que as crianças têm a dizer sobre vários assuntos relacionados à sociedade. Então, vamos lá. Quais são os benefícios da participação infantil para as crianças e para a sociedade? Essa pergunta foi feita a ela e ela respondeu. Uma criança que participa em qualquer nível se sente pertencente àquele espaço, produzindo assim uma vivência que faz mais sentido para ela, desenvolvendo sua autonomia, sua autoestima e a sua habilidade social. Bom, vamos lá agora, vamos pensar um pouquinho. Observe as palavras destacadas no texto. São palavras iguais? Então, nós temos aí a palavra destacada, as palavras crianças e criança. Elas têm o mesmo significado? Qual é a diferença entre elas? Então, como sabemos, segundo ECA, criança é a pessoa que tem menos de 12 anos. Assim, as duas palavras têm o mesmo significado. O que as diferencia é que criança se refere a somente um indivíduo e crianças a mais de um indivíduo. Então, criança, um indivíduo, uma pessoa só. Crianças, mais do que uma pessoa, né? Então, aqui, ó, a gente tem aqui as fotinhos. Uma criança e umas crianças. No quadrinho lilás, nós vamos ler aqui, ó. Quando o substantivo indica apenas um elemento, dizemos que ele está no singular. Quando o substantivo indica mais de um elemento, dizemos que ele está no plural. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma caneta, porque eu só tenho uma. Então, tá no singular, eu falo uma caneta. Agora, se eu juntar mais uma, eu tenho duas canetas. Então, já está no plural, certo? Então, singular, quando eu tenho um elemento, quando eu estou falando de um elemento, e plural, quando eu estou falando de mais do que um elemento, certo? Então, vamos lá. Vamos ver como o plural é formado. A. Normalmente, acrescentamos a letra S no final das palavras que está no singular. Exemplos: casa, casas, borboleta, borboletas, dente, dentes. B. Há palavras que são formadas de modo diferente, como ocorre com as terminadas em ão. Então, vamos passar aqui para a página 15, lá em cima. Algumas palavras finalizadas em ão formam um plural acrescentando-se apenas o S. Então, exemplos:
mão, certo? Mãos. O que mais? Grão, grãos. Chão, chãos. Cidadão, cidadãos. Certo? Outras palavras formam um plural substituindo o ão por ães. Exemplo, alemão, alemães, escrivão, escrivães. Já em outras palavras, troca-se o ão por ões. Exemplo, balão, balões, opinião, opiniões, papelão, papelões. Então é isso, nossa, mas é muita coisa para eu aprender. Calma, isso a gente vai fazendo e vai aprendendo no dia a dia, né? A gente só precisa, às vezes, se atentar. Se a gente vai colocar só o S, se a gente tem que trocar, vai ter que trocar o ão pelo ães, né? Mas isso a gente vai aprendendo no dia a dia, tá bom? Não fique tão chocado assim ou preocupado. Aqui a gente tem um mão na massa para terminar. Então, aqui, ó. Escreva. Olha eu falando que nem o Cebolinha, meu Deus. Escreva o plural das seguintes palavras terminadas em ão. Então, aqui eu tenho assim, ó. Coração. Então, você vai dar uma espiadinha lá nessas regrinhas aqui, né? Do plural, como que ele é formado. E vai ver, ó. Coração. Como que eu coloco o plural? Tinha um coração, agora eu tenho mais que um. Então, como é que fica a palavra coração? Vou dizer só essa, hein? Fica corações. Aí você vai ver aqui, ó. Irmão. Qual é o plural de irmão? Limão. Caminhão. Cão. Pão. Capitão. Guardião. Então, você vai estar observando lá as regrinhas e colocando aqui o plural. No número 2, também, você vai escrever o singular e o plural dos objetos, de acordo com o número das vezes em que eles aparecem nas imagens. Então, aqui, ó, na primeira imagem eu tenho quantos livros? São livros? É um livro ou são livros? Então, você vai estar escrevendo aqui, de acordo com a quantidade, né, com o número de vezes que ele aparece na imagem. E vai estar escrevendo aqui. Então, aqui, ó, eu tenho livro, então eu vou escrever livro, só tenho um. Ao lado eu tenho uma pilha, eu tenho mais que um, então eu vou escrever livros. E assim você vai estar fazendo com as outras imagens, certo? Pronto, meus amores. Essa é a nossa aulinha de hoje de língua portuguesa, onde nós aprendemos muitas coisas, né? E continuaremos aprendendo